Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que fez com que os discípulos vivessem uma expectativa muito grande de que Jesus iria implantar o seu reino. Foi assim um dos momentos mais empolgantes para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos tinham uma visão. A visão dos discípulos era que Jesus estava vindo para implantar um reino terrestre e eles estariam ali como os primeiros ministros, e a briga era quem vai estar de um lado ou do outro, quem vai ser o mais importante. Tanto que João e o seu irmão pediram para que um tivesse à direita e outro à esquerda. Então nós vamos descobrir isso. A entrada triunfal de Jesus é um momento espetacular para a gente poder entender como a palavra de Deus traz algumas coisas importantes para cada um de nós. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Queremos aprender do Senhor. Fale ao nosso coração. Sem Ti nada somos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra comigo aí a sua Bíblia ou acompanhe comigo. Está aqui capítulo... Todos os evangelhos vai estar falando sobre esse evento, mas nós vamos pegar de Mateus capítulo 21, Mateus 21, para a gente poder extrair algumas lições muito importantes para cada um de nós. Mateus, entrada triunfal de Jesus quando entrou em Jerusalém. Mateus capítulo 21, diz aqui, ó, olha só, vamos ler para a gente poder compreender. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe: o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos, e tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão, estendendo as suas vestes pelo caminho, e outros cantavam, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-se pela estrada. E as multidões, tanto as que precedia, como as que seguia, as que iam na frente, as que vinham atrás, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Aqui está, para a gente poder entender aqui esse momento. Jesus estava próximo para ser preso e crucificado. E aí Jesus estava ali para cumprir as profecias, para cumprir a verdade. Então Jesus entrou montado em um jumentinho como resultado de uma profecia de Zacarias. Zacarias, capítulo 9, para a gente poder só perceber, Zacarias, capítulo 9, e o verso 9 diz assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde e montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Ou seja, mas a descrição de Jesus estar vindo como rei aqui na profecia é como o Salvador, justo e salvador. O objetivo de Jesus entrar em Jerusalém montado em um jumentinho era para cumprir essa profecia e mostrar para mim e para você que ele é o nosso Salvador. Jesus não veio para estabelecer um reino terreno aqui nesse mundo, mas essa era a expectativa dos discípulos. Acreditava que Jesus iria estabelecer o seu reino aqui no planeta Terra e eles estariam como sendo ali os seus ministros, recebendo total autoridade, respeito, sabe? E esse era o objetivo para também se libertar do jugo ou da opressão romana. Mas esse não era o objetivo do céu. Mas a gente precisa então voltar aqui para a gente aprender algumas coisas. Você percebe como o poder de Deus atua
capítulo 21, Jesus, então, para cumprir essa profecia, ele diz para 2 de seus discípulos irem a uma aldeia e iam encontrar uma jumenta com um jumentinho e ele iria, então, desprender e trazer. Quando os donos dissessem, por que vocês fazem isso? Eles tinham que dizer, olha, o Senhor precisa. Sabe, o Senhor é o dono. O Senhor é o dono. Então, o Senhor Jesus, quando os discípulos disseram, e eles permitiram, por quê? Porque o dono é Deus, a autoridade é de Deus, e aí eles deixaram com que fosse levado. E ao chegar lá, Jesus então monta no jumentinho e agora a multidão, as pessoas agora seguem os que iam na frente e os que iam atrás e começam a cantar. Hosana, Hosana, o que vem, Hosana, o filho de Davi. Sabe o que significa Hosana? Salva-nos, Senhor. Salva-nos, filho de Davi. Pronto, aqui está. Eu e você precisamos também gritar para nós mesmos: salva-nos, Senhor Jesus. Salva-nos de nós mesmos, salva-nos do pecado, salva-nos do mal. Hosana é isso, é salva-nos. Então eu e você precisamos também hoje reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Jesus não veio aqui a esse mundo para nos livrar dos problemas, não, eles são reais, a gente enfrenta problema, um, outro, e diferentes problemas, mas nós enfrentamos, mas o segredo é que Jesus é o nosso Salvador. Hosana, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Era a descrição, era o que eles estavam falando. Aí eu pergunto para você, Jesus já é o seu Salvador? Você tem gritado para o céu: Jesus, me salva, me ajuda, Senhor, porque eu quero ir para o céu, porque eu quero estar do teu lado, que o teu sacrifício não seja em vão, que o Senhor seja o meu rei, que o Senhor habite em mim e possa levar-me para a eternidade. É isso, Hosana é isso, salva no Senhor. E sabe, uma das coisas que a gente percebe aqui é que em seguida eles começaram, sabe, Jerusalém ficou toda alvoroçada e perguntaram: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Ou seja, aqui está, a multidão cometeu um erro. Jesus não era profeta, Jesus é o Salvador. Esse é o segredo. A multidão, essa multidão aqui que estava alegre, que estava cantando Hosana, mas não tinha compreensão exata de que Jesus era o Salvador, essa mesma multidão, uma semana mais tarde, estava lá gritando: crucifica-o, crucifica. Ou seja, por quê? Porque não entenderam que Jesus é o nosso Salvador, Ele é o Senhor. Quem é Jesus para você? Jesus é o quê? É o seu Salvador? Ou Jesus é um profeta? Ou Jesus é um milagreiro? Ou Jesus é alguma outra coisa? Jesus deve ser para mim e para você o nosso Salvador. É isso que importa. Tudo mais é ilusão. Jesus morreu na cruz para salvar a mim e a você. Então cabe a mim e a você agora render-nos a Ele, reconhecer que Ele é o nosso Salvador e gritarmos: Hosana, salva-nos, Senhor. Hosana, salva-nos, Senhor. Salva-nos desse mundo, salva-nos do pecado, salva-nos do mal. Leva-nos, Senhor, para a eternidade. Eu quero, Senhor, viver a esperança da eternidade por meio do seu sacrifício. É isso que nós precisamos. Sabe, muitas vezes nesse mundo a gente ainda tem perspectivas diferentes com relação ao que Deus é para nós. Assim como os discípulos ali naquele momento, eles pensavam, e a multidão pensava que Jesus ia implantar um reino terrestre para libertar eles da opressão romana. E muitas vezes nós estamos nessa perspectiva, seguimos a Deus, mas por puro interesse para esse mundo, não. Nós precisamos seguir a Jesus, certo de que Ele é o nosso Salvador, Ele morreu na cruz para salvar a você e a mim e a todos nós, e aí nós precisamos gritar: salva-nos, Senhor. Hosana, salva-nos, Senhor. Ó Deus, eu quero ir para o céu, salva-nos, Senhor. Salva-nos, filho de Davi, porque era o prometido Salvador. Então que eu e você possamos também hoje gritar com alegria: salva-nos, Hosana, salva-nos, Senhor. Que Ele seja o seu Salvador, que Ele seja o meu Salvador, para que possamos viver a esperança da eternidade o mais breve possível quando Jesus voltar. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, por verdades tão maravilhosas. Que essas verdades façam parte da nossa vida. Que o Senhor Jesus seja o nosso Salvador de fato e de verdade. Salva-nos, Senhor, Hosana, para que, Senhor, a gente possa reconhecer que o Senhor morreu na cruz para salvar a cada um de nós.
perdoa os nossos pecados, conceda o Santo e Bom Espírito para esse dia, por Jesus. Amém.